Bem-vindo, líder escalador! Este é o nosso 5º episódio do Vem Pro Topo. E hoje eu venho responder a uma pergunta de várias. Nossa, fico grata porque foram várias perguntas que vocês fizeram desde o primeiro episódio e Isso hoje eu aí. vou responder a uma pergunta muito importante. Eu já sou líder na minha empresa. É importante eu me ocupar de autodesenvolvimento? E aí, líder, o E que aí, você líder? pensa sobre isso? Olá, líder. Eu sou Márcio Moura Moreno, coach executivo, treinador e gestor de pessoas. À minha frente, eu tenho a Mel Moura Moreno, estrategista de negócios, mentora de líderes e palestrante. É uma honra estar aqui com você novamente. E por falar em Vem Pro Topo, lá vem provérbio. Você já ouviu a expressão quem fica parado é poste? Pois bem, quem fica parado está dentro de uma bolha, dentro da caixa, estagnado. Este podcast de hoje tem como objetivo despertar você, fazer você respirar e sair desta bolha, sair da caixa para entender que autodesenvolvimento não é algo que vem de fora. É uma decisão que você precisa tomar. É uma capacitação necessária para que você possa realmente, efetivamente, ir para o próximo nível na sua jornada evolutiva, na sua carreira e no seu empreendimento. Inclusive, Márcio, é interessante enfatizar isso, que muitas entrevistadoras, né, então, em muitos processos de seleção, é óbvio que a hard skill, que é a sua competência técnica, é importante, mas muitos recrutadores estão valorizando mais as soft skills, ou seja, as competências, as habilidades e o autodesenvolvimento daquela pessoa, daquele candidato. Então, fica aí a dica também para isso, chamando a atenção. Maravilha. A gente vem observando uma mudança grande no cenário profissional e a pandemia acelerou mais ainda esse processo, né? Esse ritmo de mudanças. Inclusive, a gente vê muitos líderes, CEOs de empresa, de grandes corporações, né? Sendo afastados por uma gestão ineficiente. Márcio, isso é fato. E tem a ver com isso que eu acabei de falar. Questão de hard skills e soft skills. O cara acha que porque ele está ocupando aquela posição hierárquica, está tudo bem, porque ele Ele tá tem confortável, formação, né? exato, ele tem formação, ele tem conhecimento técnico. E ele se esquece das soft skills, que são as suas competências, é o seu autodesenvolvimento que vai fazer com que ele vá para o próximo nível. Então, ele acaba ficando o quê? À margem, de fora do jogo. Perfeito. E retornando ao tema do podcast, né, de hoje, por que o autodesenvolvimento é crucial para os líderes? Para quem está liderando, para quem está numa gestão, para quem está num cargo efetivamente de liderança. Olha, Márcio, você bem adiantou. O ambiente empresarial, ele mudou na era digital e, após a pandemia, ele mudou drasticamente. Então, a gente precisa ter muita clareza disso, porque antes da pandemia, algumas empresas já praticavam o trabalho online, né? Mas, após a pandemia, isso virou o quê? Uma realidade. Virou padrão, né? Virou um padrão. Praticamente Antes padrão. você falava assim, eu preciso assinar um documento. Você tinha que se deslocar para ir até aquele lugar, assinar o documento. Não, agora você faz tudo isso de maneira digital, de maneira online, né? em tempo... em tempo presente, né? Porque você assinou, chegou, o outro já recebeu. Então, o ambiente empresarial, ele vem trazendo essa mudança e demandando isso. Antigamente, eu me lembro, no século passado, lá pelas décadas de 80, 90, quando um profissional ele passava a trabalhar em casa, não era validado, ele não era respeitado. Então, muitas vezes eu via minha mãe falar assim, coitado do seu fulano. Aí eu falava, o que aconteceu? Ele agora está trabalhando em casa. Muito estranho isso, muito né? estranho, desmerecido. Significava que aquela pessoa
não tinha aquela competência toda. Uhum. Hoje em dia, não. Trabalhar no sistema de home office é uma bênção, é um privilégio, porque você não tem que enfrentar trânsito, não tem que enfrentar o transporte público, que nas grandes capitais, pelo menos falando aqui por São Paulo, é caótico, né? Caótico demais. A violência e uma sequência de coisas, né? Eu posso colaborar aqui com a minha rotina de trabalho, né? Desde a pandemia, eu também estou em home office, né? E antes, como é que era? Eu tinha que sair de casa, pegar o carro, ir até o metrô, ou então tomar o ônibus, ir até o metrô. Depois eu ficava no metrô, né? Por metrô e trem, ficava fazendo as baldeações aqui de São Paulo, né? Tem muitas ramificações. E como era muito longe, né? Dois extremos, eu moro na Zona Norte, a empresa na extrema Zona Sul. Facilmente entre 1 hora e 2 horas eu levava para ir trabalhar, né? E no retorno também a mesma coisa. Tadinho, acordava tão cedinho. Cedo demais, cedo demais. Mas o que acontece? Hoje eu acordo cedo, talvez não tão cedo quanto antes, né? Quanto eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar, mas eu acordo cedo por opção para ir à academia, né? Me exercito, estou cuidando do meu corpo, não estou morrendo de estresse no trânsito, no metrô, que está atrasado, que não está, enfim, às vezes tinha chuva, demorava. Volto para casa, já de banho tomado, né? Com uma roupa confortável, adequada para que eu possa ficar ali trabalhando e, de repente, precisa abrir uma câmera para uma reunião, né? Estou adequado para isso. Não preciso estar de social, efetivamente, né? E à tarde também, quando dá 18, 19 horas, que a gente fecha o trabalho, eu posso usar as 2 horas, as quase 2 horas que eu estaria no trânsito para melhorar alguma coisa, fazer um curso, melhorar intelectualmente falando, estudar alguma coisa, enfim, tem todas essas questões e existem infinitas possibilidades para você aproveitar esse tempo. É muito interessante, Márcio, isso que você traz, porque eu tenho alguns mentorados que falam assim, desde que eu estou trabalhando em home office, eu fico sem horário para nada. Esta não é uma fala aceitável. Se você está sem tempo para nada, significa que você está fazendo uma má gestão do seu tempo. E tem um podcast especialmente falando da gestão de tempo. A gente vai colocar um link dele aqui na legenda ou aqui em cima. Assim, Cards, né? Depende de onde você está escutando. Exato. Uma outra questão que é muito crucial, Márcio, para a questão do autodesenvolvimento é entender que a relação paternalista da empresa com o colaborador ou funcionário é algo que está mais restrito e muito mais inteligente. Em tempos passados, existiam muitos treinamentos in company, ou seja, a empresa sentia, junto com o RH, que aquela equipe, que aquela divisão da empresa precisava de um treinamento, marcava-se a data, marcava-se o horário e o funcionário era obrigado a participar daquele treinamento. Os treinamentos in company. Sim. É uma visão paternalista? Porque a empresa sentiu a necessidade e ela está investindo nisso. Nossa, isso é bacana? Isso é muito bom. Quando você tem funcionários e colaboradores com maturidade emocional e profissional. Perfeito. O que acontecia em geral? As pessoas iam para o treinamento, mas não valorizavam aquele treinamento. Por quê? Porque ele era imposto pela empresa. Atualmente, nós temos diversas culturas empresariais, mas algumas empresas, elas chegam a colaborar no investimento que aquele colaborador está fazendo em aperfeiçoamento, em cursos, em treinamentos. Sim. Mas ela está desobrigada disso, porque isso é uma responsabilidade do colaborador. É você, querido líder, que tem que saber quais são os cursos que você precisa fazer. Sem aquela onda da obesidade intelectual, que é fazer tudo o que está pela frente, só para dizer que tem, para acumular certificado, para colocar na parede. Isso é tão velho, antiquado, para com isso. Você tem que escolher cursos que vão dar a você ferramentas para você executar melhor o seu trabalho com a sua equipe. E para levar você para o próximo nível.
Então, essa escolha é sua. Quando você chega na empresa e fala, olha, decidi fazer uma MBA, um curso desse, esse curso tal, me aperfeiçoar nesse sentido, se o RH sentir que aquilo realmente vai agregar valor para a empresa, muitas empresas têm a política de financiar parte ou até integralmente a formação desse funcionário. Então, é bom ficar atento para essa questão também, né? E às vezes eu escuto dos meus coaches também que é difícil encontrar o caminho do autodesenvolvimento, né? Eu digo que pode parecer difícil, né? Quando não se tem a orientação adequada. E aí, quando se tem, é bem simples, né? Se torna simples. Sim. Então, Mel, como estrategista de negócios e como você apresenta em seus treinamentos as estratégias para o autoconhecimento? É estranho falar sobre isso, sabe, Márcio? Porque, querido líder escalador, o meu trabalho é muito personalizado. Então, quando eu vou dar um treinamento, eu sei exatamente quais são as carências de cada pessoa para que eu possa exatamente sanar aquelas carências dentro do escopo do que eu preciso fazer. Mas dentro disso você deve ter sim, agora uma linha básica, né? Existem 5. Ótimo. 5 estratégias que são imprescindíveis para toda pessoa que quer ir para o próximo nível na escalada da sua montanha, na sua carreira e na sua gestão de negócios. E pode parecer lugar comum. Você vai ouvir muitas vezes eu falar sobre isso. Porque esta primeira estratégia, ela é a base, ela é o start, ela é a pedra filosofal do sucesso. E é onde a maioria das pessoas falham. Sabe qual é? Metas claras. É a atividade do primeiro podcast. Você precisa ter metas claras. O que você quer? Para quê? Como você pretende chegar a esse objetivo? Quanto te custa financeiramente, emocionalmente e quando? Quando você quer ver isso resolvido? Quando você quer atingir esse ponto? O nosso cérebro, ele precisa de informações muito claras para ele construir um mapa para nós seguirmos até o nosso objetivo. Uhum. Se nós não temos clareza onde chegamos, quais são as competências que nós precisamos, para que nós estamos fazendo, o cérebro também não sabe como que ele vai propiciar você de oportunidades e instrumentar você com o conhecimento que você já tem, ativando sinapses que você tem daquela informação, daquela competência. Então, estratégia 1, estabelecer metas claras. A gente pode fazer uma comparação simples e rápida. Quando você coloca o GPS no carro e você não coloca um ponto. Você não coloca para onde você quer ir. Para onde você virar, o mapinha tá lá, seu carrinho tá andando no mapinha. Posso certo? fazer uma colocação, Márcio? Lá vem. Deixa eu concluir. Posso concluir? Conclua. Mas se você coloca um objetivo, eu quero ir para a Avenida Paulista 1000, eu quero ir para Marginal Pinheiros tal, eu quero ir para uma outra cidade, eu quero chegar no Rio de Janeiro. Aí ele te dá o traçado, que é o caminho que você tem que seguir. Exatamente. Senão fica sem traçado lá, fica o mapinha andando. Qualquer coisa serve. E isso me faz lembrar uma passagem do livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Alice consegue sair lá do fundo do poço e ela encontra o gato risada, que está assim, lindo na árvore. E ela fala assim, gato, para onde eu devo ir? Aí ele pega, ele solta uma gargalhada e fala, Alice, onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Ele diz, qualquer caminho serve. Pronto. Você não sabe para onde você quer ir? Então, qualquer caminho serve, é a questão do GPS. Então, metas claras, a primeira estratégia. A segunda estratégia é muito importante. Abaixe o volume do seu orgulho. Como assim, Mel? O que é isso? Orgulhe-se, respeite-se, valorize quem você é enquanto pessoa, enquanto profissional, as suas competências, a sua história. Honre.
Seja grato à sua história. Mas abaixe o volume daquele orgulho, do ego, né? Que não aceita as críticas. Então, o feedback é a segunda estratégia, ter feedbacks constantes. É muito importante que você converse com a sua equipe, que você converse com outros líderes da empresa, para saber, com seu superior, inclusive, para saber como está sendo o seu desempenho profissional. De repente, você acha que está gabaritando tudo e não está. Então, quando você pergunta para a equipe, como que você está sentindo o meu trabalho? Como você está vendo? Que nota você me daria de 0 a 5 para a minha pontualidade, a minha disciplina, a minha comunicação? A equipe vai te dar uma resposta positiva. E, muitas vezes, esta mesma equipe vai fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva, uma crítica que vai te ajudar a ir para o próximo nível. Quando você recebe elogios, colar de beijos. Você está acertando. Mantenha o acerto e melhore a qualidade. Mas quando você recebe uma crítica, você tem chegado muito atrasado, você fica muito no celular, você demora para responder e-mail. Não jogue isso para o pessoal. Aquela pessoa não gosta de mim, ela não me ama, ela não me valoriza, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não. Pegue essas informações e coloque-as num lugar muito importante, o lugar da melhoria contínua. É aqui que eu preciso melhorar. Como que eu posso me aprimorar e melhorar nesse sentido, né? Feedback é algo complicado, né? É complicado até de dar, porque às vezes as pessoas não sabem dar o feedback da maneira correta. Isso é motivo para um podcast. Para um podcast. Eu ia falar exatamente isso. Vamos falar sobre para você, enquanto líder, para você perguntar à sua equipe, né, para fazer a tal da avaliação 360, alguma coisa assim, né? Para você perguntar para a sua equipe o que ela acha, né, o que a sua equipe acha do seu trabalho, você tem que ter uma relação ali com a equipe, senão vai ser todo mundo, chefe, eu acho você maravilhoso. Exatamente, exatamente. Tá tudo errado. Eu acho lindo o que você faz. Por quê? Porque o medo da perseguição. E isso demonstra o quê? Que esse líder, esse chefe, não passa convicção, integridade para o seu time. Sim, perfeito. Então o time fala, se eu falar, ele vai ficar com revanchismo em cima de mim. Vai mandar embora no dia seguinte. Exatamente. Né, na primeira oportunidade. Dá um bom podcast. Dá um bom podcast, dá até fazer um teatro disso. Então tá, terceira estratégia, o aprendizado contínuo ou melhoria contínua. São expressões que vocês vão me ouvir falar várias e várias vezes. E vou falar mesmo, porque ela tem que se transformar em realidade na sua vida. Quando a gente fala de melhoria contínua, as pessoas falam assim, eu vejo muita coisa na internet. Gente, vamos separar as coisas. Quando você abre um portal de notícias ou você pergunta para o Google qualquer coisa que você quer ou para o chat, você está recebendo informação. Está lá. Você pode ver ou não. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho voluntário de apoio emocional às pessoas do Sul. Ok. Então, todos os dias pela manhã, eu abro um portal de notícias para saber mais detalhes do que está acontecendo lá no Sul. A bem da verdade, eu abro vários portais e tenho dificuldade de saber se aquela informação é de fato real. Para tanto, eu tenho pessoas que moram lá e que me trazem informações realmente reais. Parece pleonasmo, mas é isso, realmente reais, né? Então, para que eu faço isso? Porque a hora que eu estou diante daquela pessoa que eu preciso dar apoio emocional, eu vou saber falar do que ela está vivendo, porque eu tenho essa informação. Então, isso é a melhoria contínua que eu tenho para essa pessoa. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas não é esse desenvolvimento humano apregoado por aí, eu trabalho com mentalidade. Em mentalidade, eu vou trabalhar com o quê? Com aquela pessoa, com o seu sistema neurológico, com o seu funcionamento cerebral,
como que funciona as suas emoções, como estão seus sentimentos, as suas ideias, as suas crenças, quais são seus traumas. Isso. Ah, mas a Mel sabe disso, claro que sei. Ah, a Mel fez mestrado sobre isso? Fez. Ah, a Mel fez doutorado? Fez. Só que eu fico o tempo todo o tempo, às voltas com artigos acadêmicos que possam trazer maior validação para aquilo que eu estou estudando, para o conhecimento que eu já tenho. Aí não é Perfeitamente. informação, é conhecimento. Conhecimento. Então, é essa pesquisa que eu faço, são esses estudos que eu faço, por isso que eu falo que eu sou cientista da mente, porque eu estudo o tempo todo. E esse conhecimento vem para onde? Vem para a minha sessão de mentoria, de terapia, para o meu processo de coaching, para a consultoria de estratégia de negócios também. Então, esta é a minha melhoria contínua. O Márcio, por sua vez, é que ele é Márcio Parra, tá? Então, o Márcio, por suas vezes, ele tem que ficar também em melhoria contínua para saber a respeito do SAP, que ele é consultor do SAP, mas também para ele trabalhar com a questão de gestão de pessoas. Então, nós conversamos muito sobre isso e estamos estudando constantemente. Então, a melhoria contínua, ela é super imprescindível para que a gente possa ter esse autodesenvolvimento. E você, de qualquer forma, né? Não importa se você é líder ou não, o conhecimento não ocupa espaço, né? E você precisa estar sempre aprendendo, sempre estudando, para que lá na sua terceira idade você não atrofie o cérebro, né? Na verdade, essa é uma outra questão muito importante que você traz, Márcio. Nós estamos tendo cada vez mais pessoas com processos de demência, não só o Alzheimer, mas vários outros tipos de demência com idades muito jovens, né? 50, 60 anos, 70 anos, pessoas entrando em processos de demência. E isso a gente estuda na neurociência, que é também a falta de aprender coisas novas. Então, nós devemos aprender coisas novas todo o tempo. É interessante isso, Márcio. Gratidão por você ter trazido isso. Tem um ator que agora fugiu o nome dele, né? Então não vou, para não me equivocar, mas vou contar só a história. Ele aprende, ele escolhe um curso que ele vai fazer a cada ano. E naquele ano ele vai aprender aquilo diferente. Então, por exemplo, ele decidiu que ele quer aprender hebraico. Ele vai fazer um ano de hebraico. No ano seguinte, ele decide que ele quer trabalhar com peixes. Ele vai estudar peixes porque ele quer conhecer sobre peixes. No ano seguinte, ele escolhe que ele quer ser um grande enxadrista, então ele vai estudar mais o xadrez. No outro, ele vai escolhendo coisas diferentes e que não fazem parte do repertório dele profissional. E ele já tem idade, inclusive, bastante idade, acho que já está quase com 80 anos, mas ele continua fazendo isso. Para quê? Para manter a mente sempre desperta. Nosso cérebro, ele é neuroplástico, ou seja, nenhum momento ele se recusa a aprender. Tem gente que fala assim, minha mente está cansada para aprender. Eu já estou velho para aprender. Esqueça, isso tudo é crença obsoleta que não leva a nada. Sim, leva a doenças. Seu cérebro está sempre pronto para aprender coisas novas. Ele ama aprender coisas novas. Ele ama receber conhecimento de diversas formas. Através da música. Nossa, mas hoje o microfone está balangando. Através da música, através da arte, através da informação, do livro, da ciência. Então, para com essas ideinhas que não levam a nada. Que vai cansando, né? Escute esta que vos fala e que teve uma mãe que faleceu com 92 anos, absolutamente lúcida, e que lia revistas e via novela e contava tudo para mim. Não só contava, como discutia, fazia ligações. Exato, conexões, altas conexões. Mas por quê? Porque eu ficava ali o tempo todo dando para ela informações novas, coisas novas, e o que ela queria fazer e que ela não teve tempo suficiente, ela falava assim, agora eu quero que o Márcio me ensine a mexer no computador, só que não deu tempo. Mas está tudo bem. Está tudo bem, por quê?
era o momento dela partir para a eternidade. Portanto, já impactamos na quarta estratégia, que é o desenvolvimento de habilidades. Perfeito. A minha mãe fazia crochê, tricô, cozinhava, bordava, tal, mas ela queria desenvolver uma nova habilidade, que era mexer com o computador. Ela não conseguiu. E você? Qual a habilidade que você precisa desenvolver dentre todas as que você já tem? E além dessas coisinhas, né, tradicionais, né, tricô, crochê, né, ela lia pelo menos 5 revistas, porque esta pessoa assinava Veja, Marie Isto Claire, é, Marie Claire, a saúde, Saúde, as seleções, é. e ainda tinha o jornal, a Folha de São Paulo, em casa na época. Então, ou E seja, tinha lia os coisa para livros ler. dela religiosos, que Ah, a minha sim. mãe tinha os livros dela, ela era kardecista, e ela lia livros e livros, tinha uma biblioteca incrível de livros que É ela lia. verdade, é verdade. Então, desenvolver habilidades é imprescindível. Eu adoro cozinhar, eu adoro fazer bolos, mas a minha habilidade para fazer a confeitaria está muito rudimentar. Então, o que eu estou procurando? Cursos de confeitaria para eu aprender a confeitar os bolos. Mel, mas você vai querer fazer bolo para fora? Não, talvez, por quê? Não sei, o futuro a Deus pertence, mas eu quero fazer bolo para o marido, eu quero fazer bolo para os amigos, eu quero agradar as pessoas e a confeitaria é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Mel, mas isso agrega valor para você profissionalmente? Não sei. Ainda não estou estudando para saber. Porque muito mais do que saber fazer o movimento e decorar o bolo, tem a ciência por trás disso. E é isso que eu quero saber. Qual é a ciência por trás disso? Então, qual é a habilidade que você precisa desenvolver? É a sua comunicação? É a gestão de conflitos? É a sua organização? Organização até espacial, que são os 5 S's, né? Que é uma metodologia de você organizar a sua mesa para que tudo esteja em dia. Como, às vezes, a gente tem poucas coisas na mesa porque o computador agrega tudo, é uma bagunça. O computador das pessoas. São 1000 telas abertas, 1000 coisas. Então, qual é a habilidade que você precisa desenvolver? De repente, a organização, né, Márcio? É a organização. E essa questão do computador, tem muita gente que coloca inúmeros arquivos na área de trabalho, né? E fica tudo lá solto, né, na área de trabalho. Aí quando vai procurar um arquivo, não está organizado em pastas. Não estou entendendo isso, mas... Vamos pro próximo. Não, deixa eu fazer. Não, senhor, você promoveu aqui um momento. Sei. Eu faço isso, mas eu sei achar onde estão as coisas. É aquela bagunça organizada. Exato. Ali, o meu cérebro funciona muito bem ali. Ele olha e ele sabe onde estão as coisas. E isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza também. Cada um tem o seu método de organização. Sim. Agora, o seu método está te levando a ter bons resultados? Então, lá, com o jeito que eu arrumo o meu computador, que só eu entendo, é o meu cérebro que está ali exposto. É olhar para os meus documentos e você verá como é o meu cérebro. É um documento, dentro tem outro, dentro tem outro, dentro tem outro. Mas eu sei como funciona e sei onde encontrar. E a hora que eu preciso está na mão. Quando você tem toda essa dinâmica e não sabe, não encontra as coisas, aí está um momento de você parar para rever. E não dizer assim, ai, a minha bagunça tem vida própria, eu entendo. Não, peraí. O que está acontecendo? É bagunça ou é a dinâmica sua cerebral? É uma mesa bagunçada ou é uma mesa onde tudo está no seu lugar que você sabe onde encontrar? Ou é aquela mesa que você fica assim, aí procurando não é as coisas? organizado. Não, aí né? não é organização. Né? Isso, inclusive, no computador. Tá, Márcio? Tá bom. Só para fechar, né? Tá bom. Trabalhar em casal tem isso. Até o Julian riu agora, porque isso ele aí. viu que teve aqui uma DR e não vai ter corte nisso, tá bom? Vai ser inteiro. Pronto. Quinta estratégia interessante. Imprescindível, crucial, vital. Networking. Até o século passado, e eu vou falar muito disso porque é até o século passado mesmo,
O que se valorizava? Eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho a força, então eu não posso compartilhar com ninguém, porque se eu compartilho, essas pessoas vão ter o mesmo conhecimento que eu e eu vou perder o meu lugar. Gente, isso acabou. Ficou lá, século Isso é do XX. século passado mesmo. Século XX, acabou. Agora, nós estamos vivendo em sistemas de troca. Então, o networking é uma troca muito importante de ideias. Você vai ouvir coisas que são semelhantes às que você acredita, ideias que não são semelhantes. E está tudo bem, porque vai permitir que você construa novas ideias, entenda outros pontos de vista. Então, networking é importante. E um outro trabalho que é muito importante é a mentoria. Às vezes, existem pessoas, e quando eu falo que eu sou mentora de líderes, falam assim, eu não preciso disso. Eu olho e falo, que Ok. legal, né? Hum. Aquela risadinha blasé, tá ok. Na verdade, todo mundo precisa de mentoria, todo mundo precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu descubro quais são meus pontos de melhoria, mais eu fico poderosa para eu poder ter uma posição de destaque no mundo. As mentorias, elas servem para quê? Para trazer conhecimento para que eu possa transformá-los em sabedoria. Lembra que eu falei da informação? Cheguei no conhecimento. Agora, do conhecimento para a sabedoria. A sabedoria é quando eu coloco o conhecimento em ação. Então, quando você vai para uma mentoria, você terá um mentor. Tem aquelas pessoas que falam assim, o mentor ele é importante mediante o mentorado que ele tem, gente famosa. Para com isso. Sai da vitrine. Vem para a essência. O mentor é aquele que te ensina, que te instrumenta a você usar as suas competências, as suas habilidades a seu favor. O melhor possível. Para que você se relacione melhor em todos os setores da vida. Então, essa estratégia de você se permitir ter um grupo de pessoas que discutam negócios, que discutam a sua área, é importante, é imprescindível. E fazer mentorias também é imprescindível. Por quê? Porque é quando você vai trabalhar as suas próprias ferramentas. Eu participo de 3 mentorias. Uma mentoria de marketing, uma mentoria de mentalidade milionária e uma mentoria de negócios. E está tudo bem. Em cada uma delas, eu tenho grupos de networking diferentes. Alguns são compatíveis com a minha realidade, com o meu nicho, com o meu trabalho, outros não. E eu aprendo o tempo todo, né, Márcio? E pegar um gancho aí que você acabou de falar, né, dos grupos de mentoria, né? A gente trabalha, né, e a gente participa de alguns grupos de mentoria e vários encontros de networking, né, e mastermind também, né? E o que acontece, a gente está em contato com pessoas que têm visões parecidas com a nossa e a gente também faz questão de estar em contato com pessoas que têm visões diferentes da nossa, opiniões diferentes da nossa. Porque senão a gente fica numa bolha, né? E De não novo, agrega já. voltamos para a bolha. Exatamente. A gente faz isso para agregar valor. Porque a gente tem que olhar também o ponto de vista do outro, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, né? A gente tem uma opinião, ok, só que o mais legal é a gente poder mudar de opinião quando a gente tem uma verdade outra, né, que é apresentada pra gente e a gente realmente tem. Excelente. Né? Por isso que eu casei com você. Pronto. Porque isso é muito importante. Eu tenho todo o direito de mudar de opinião. Ai, que coisa simples. Sim. E poderosa. Eu tenho o direito de mudar de opinião. Mas não todo dia, né? Senão aí é pipoca, né? Exato, exato. Mas aí não é opinião. Quando eu tenho uma opinião, Márcio, significa que eu tenho um juízo de valor sobre aquilo. Sim, perfeito. Eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento, eu tenho um fato que comprova aquilo que eu acredito. Exato. Aí eu posso formular uma opinião. Caso contrário, eu tenho ideias. Quando eu tenho esta opinião e eu participo de grupos ou eu faço cursos,
eu me permito, eu tenho a possibilidade de mudar essa opinião. Por quê? Porque eu tenho conhecimentos novos. Esses conhecimentos novos vão agregando valor e o que pode transformar o meu posicionamento perante uma realidade e um fato. Perfeito. Então agora vamos falar para o pessoal de casa que está nos escutando, nos assistindo, esse pessoal que curte, compartilha o nosso podcast, porque é importante, fez sentido e você quer ajudar outras pessoas, quer que outras pessoas também nos ouçam. Então a gente pode compartilhar aqui o seguinte: quais são os principais recursos para que a gente tenha um autodesenvolvimento? Olha, preste atenção. Olhe bem, preste atenção. São 7 coisas. E depois... 7 dias da semana? São 7 coisas. 7 maneiras. 7 formas. 7 recursos que você tem à sua disposição o tempo todo o tempo, para que você implemente autodesenvolvimento na sua vida. Se você não está fazendo, respira, está na hora de mudar. Primeiro, hábito da leitura de livros. Ok, existem pessoas que não possuem facilidade para decodificar as letras, as palavras e entender a mensagem. Ok, audiolivro entra nessa questão. Existem pessoas que têm problema visual e este livro não está traduzido para o braille. Audiolivro para isso. Agora, se você tem a possibilidade de ler e entender o que está lendo, é o livro que você tem que ter na sua mão. Em papel, no digital, no Kindle, o livro. Ler, anotar, grifar, colocar um post-it, colocar um símbolo que aquilo é importante. Não tenha pressa para ler um livro. Eu leio 5 por semana porque eu faço leitura dinâmica e memorizo todos eles. Mas você não precisa, de repente, ler 5 livros por semana. Leia um, mas leia o livro, entre nele, converse com ele, permita-se dialogar com o livro. Você está lendo aquilo, você fala, nossa, isso me faz lembrar tal coisa, anota isso, escreve, puxa, eu já vivi isso, nossa, que legal, eu não sabia disso. Aí coloca uma estrelinha quando você não sabia e fala, uau, ideia nova chegando. Então, 1, leitura de livros. 2, escutar podcasts de conteúdo, como Vem para o Topo. Simples assim. Viu? Né? Ó. Escutar podcasts de conteúdo sério, de profissionais sérios. Tem muito Que blá, blá, agreguem, blá né? por aí. Tem Que muito agreguem. blá, blá, blá. Escolha, ser inteligente. 3, cursos online, cursos presenciais e cursos híbridos, que são aqueles que variam entre o presencial e o online. Tem cursos gratuitos, tem cursos que custam muito pouco. Tem empresas que fazem cursos com valores bastante acessíveis. Mel, mas o curso não é bom. Mas é um curso que te abre pelo menos uma escotilha. Você fala, puxa, esse conteúdo é interessante. Vou ver se tem lá naquelas escolas que tem aqueles cursos baratinhos, 29, 30, 50 reais. Aí você vai lá e faz esse curso, mas faz o curso com decência. Aproveita tudo do curso. Nossa, isso é interessante, esse conteúdo é interessante e agrega valor para mim. Onde eu encontro este curso de uma maneira mais formatada, mais aprofundada? Aí você vai fazer esse curso de uma forma mais aprofundada, porque ele faz sentido para você. Então, não adianta ficar com aquela coisa de eu não tenho dinheiro para fazer tal curso. E eu gostaria de fazer. Sobre o que é isso? O que fala isso? Eu não sei. Como não? Então, você não sabe o que você quer? Não tem meta clara? Então, voltamos lá na meta clara. Né? Então, use essas escolas, essas empresas que têm esses cursos bacanas e acessíveis para começar. Outra questão muito importante, grupo de estudo.
De repente, pega um livro ou um assunto e converse com a sua equipe, monte um grupo de estudo na própria equipe de trabalho. Não quer isso? Ok, vamos combinar, vamos ler um livro esse mês e vamos comentar no final do almoço ou na sexta-feira, fazer um happy hour falando sobre o livro. É uma ideia. Ou, ainda, monte um grupo de networking de líderes para discutir determinados assuntos. Isso é muito importante. Eventos de networking, outro tópico muito importante, que é aquilo que o Márcio já expressou. Conversar com pessoas que estão no mesmo caminho que a gente é muito importante. Então, todo mundo está escalando a montanha, mas tem uns que já escalaram uma vez, outros que estão começando agora, outros que já têm experiência. E você vai trocando, você vai aprendendo com isso. Programas de mentoria e de autoconhecimento. Volto a dizer, quanto mais você se conhece, mais você reconhece a sua liderança, reconhece as suas forças, entende seus pontos de melhoria e pode curá-los. E, por fim, processo de coaching. Gente, no Brasil, tudo se torna meio banal. E os processos de coaching também se tornaram muito banalizados. Tudo que chega aqui no Brasil, que é uma novidade nos Estados Unidos, ou que, mesmo que não seja novidade nos Estados Unidos, isso foi importado, sei lá, 20 anos depois, né? Chega aqui, aí vira modinha. Né? É muito engraçado. Nós estamos falando aqui, né, levantamos o gancho da questão coach, mas tem milhares de exemplos disso, né, que vira modinha, aí todo mundo quer ir para esse lado porque ganha-se muito dinheiro, né, cria-se uma visão, né, de que, nossa, isso dá muito dinheiro, tal, não sei o quê. Pode resultado rápido. Resultado rápido. Amanhã eu vou ficar rico. E até pode dar muito dinheiro. Na verdade, toda a área dá muito dinheiro, desde que você seja, né, profissional da área, saiba fazer direitinho. Né, a gente tem de jornaleiro, de jardineiro, de até, né, grandes líderes, grandes mentores, presidentes de empresa, ou seja, tudo dá muito dinheiro se você souber fazer. Agora, aqui no Brasil tem muita coisa que chega, vira modinha, aí todo mundo vai para esse lado, daqui a pouco muda, todo mundo vira para o outro lado. Efeito manada. Efeito manada. Mas existem processos de coaching, existem coaches muito sérios. Eu estou diante de um. Então, e são processos sérios. Então, nos nossos processos, então às vezes pessoas me procuram para fazer coaching. Eu faço um processo para ela, eu crio um processo, eu tenho uma metodologia para isso. E muitas vezes o assunto tem um tópico que é o Márcio que domina. Eu falo, bate um papo com o Márcio, eu gostaria que você batesse um papo com o Márcio sobre esse tópico. O Márcio não vai ficar sabendo do todo, mas ele vai conversar com aquela pessoa sobre aquele tópico. E vice-versa. Às vezes a pessoa está fazendo um processo com ele e fala, Mel, eu percebi que essa pessoa tem um trauma, manda para mim. Aí a pessoa fica comigo um tempo, eu já resolvo aquele trauma, devolvo para ele. E aí a pessoa sai de um processo de coaching totalmente fundamentado. Porque o coaching é do presente para o futuro. A terapia é do presente para o passado. A mentoria que eu trabalho pega tudo. Do passado e vamos até o futuro. Juntos. Então... Grandes especialidades. Grandes especialidades. Então, vale a pena você escolher pessoas da sua confiança e fazer o processo sério com elas. Então agora é aquele momento do caderno de insights na mão, porque vem aí a atividade do mês. Não é da semana, é do mês. E ao longo dessas próximas semanas, eu vou publicar algumas coisas em áudio, em texto. Então, assim, inclusão, sim. Vou publicar coisas em vídeo, não sei. Mas vou publicar coisas em áudio e essas coisas que estiverem em áudio estarão em texto. Ou seja, todo mundo vai ter acesso a isso.
E posso fazer assim um shortzinho no YouTube só para chamar atenção para essas duas formas. Então, eu não consigo escutar. Ok, tem no blog da Mel. E no blog da Mel vai ter para ir escutar. Então, você vai ter essas possibilidades. Vai ter acesso e link para tudo, né? Para tudo, para tudo. Porque a gente que quer chegar ao topo, nada, absolutamente nada, deve ser empecilho. Deve ser barreira. Porque barreira a gente vence. Transpõe, né? A gente transpõe. A gente fragmenta e vai. Empecilho é âncora. Mantém a gente no lugar. Andando na esteira, que eu já falei também isso em episódios anteriores. Então, eu não falei que aqui o primeiro é o hábito da leitura? Bora. Leitura de um livro. Este livro aqui. A Única Coisa, do Keller e da Jay Papasan. E na contracapa tem algo muito importante, muito lindo, que fala assim: não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. Esse passo se chama a única coisa. Então, qual é a única coisa que você precisa começar a fazer? Então, o livro é um manual muito legal, ele é muito bacana, fala do papel da disciplina, fala do medo, do erro, do pensar grande, do agir grande, do ser grande. É maravilhoso esse livro e eu indico a você esse livro. É um livro de linguagem simples, muito simples, letrinha graudinha, fácil de ler pra caramba. Sem desculpas, né, gente? Não tem desculpa. E é baratinho. E quando... É? É, já pesquisei. Tá vendo? Ele é fonte de conhecimento, que leva a sabedoria baratinho. e ainda tem um baixo custo. É menos que um cinema. Então é bem baratinho mesmo. E aqui ele vai falar muito dessa coisa do foco. O foco na única coisa, a determinação para você seguir. E lembre-se, ao longo do mês eu vou produzir esse conteúdo e você terá a oportunidade de mandar suas dúvidas da leitura. Eu vou responder isso para você, particular ou ali aberto, como fizer mais sentido para você. E aí, líder escalador, durante a sua leitura, compartilhe as suas próprias experiências e recursos, né, de autodesenvolvimento nas nossas mídias, né, nos nossos canais aí. E vem para o topo. Será uma alegria acompanhar a sua evolução e sanar as suas dúvidas. E aí você estava falando, né, Márcio, inventar desculpas, né? E para finalizar o nosso podcast, seguindo os nossos costumes, vem aí uma reflexão. Eu falo de muitas pessoas. Talvez eu esteja falando de você. Espero que não. Mas se eu estiver falando de você, tudo bem. Tira o cabelinho, abra as orelhinhas e escute. Preste atenção na legenda, se você não pode escutar. Mas eu encontro muitas pessoas na rua, na vida, na profissão, nas mentorias, que só reclamam. Mas reclamam de tudo. Tá calor, ai, tá calor. Ai, tá frio. Ai, tá chovendo. Ai, faz tempo que não chove. Ai, tá a poluição. Ai, meu salário tá tão baixo. Nossa, eu tô com tanta conta para pagar. E aí eu pergunto, as contas estão em dia? Estão. Pô, graças gratidão! A Deus, né? Você tem dinheiro para pagar suas contas. Ai, eu tenho trabalhado tanto. Cara, você queria estar desempregado? Aí você pega e chega para essa pessoa e fala assim, vamos ao cinema? Ai, em casa, aquele monte de gente, não sei, a dengue, a covid, a parafernália. Não. Então faz o seguinte, vem assistir um filme na nossa casa. Ai, vocês moram tão longe, vocês têm tanto gato, aquele pelo. Ai, não dá, eu sou alérgico. Que tal a gente ir à ópera? Ai, ópera? Credo, Deus coisa me livre. chata. Você já foi à ópera alguma vez? Não. Então como é que você sabe que é chato? Então vamos ao teatro.
Ai, não sei se eu gosto de teatro. E que espetáculo! E não vi nada na rede social, será que é bom? Quem é famoso que tá lá, É. né? Ah, então vamos fazer o seguinte. A gente mora na Serra da Cantareira, né? Olha, tem um parque estadual na Serra, vamos fazer uma caminhada. Ih, tem um mosquito da dengue. Ah, eu posso levar lanche? Não, não pode fazer lanche. Lá é só uma caminhada. Ah, não, então não quero. Tem O Mac? sol, Não. Tem burger? Não. Ah, não, o sol. Ai, fica andando. formiga, pinica, Aff, sentar na isso grama. cansa, né? Porque são tantas alternativas, são tantas possibilidades que o mundo oferece e a pessoa se recusa a ter a flexibilidade de aceitar uma ou outra. Caramba, você pode ler um livro, você pode ir ao cinema, você pode escrever as suas prioridades em casa. Você pode escrever um livro contando suas histórias, seus sonhos. Você pode encontrar pessoas e falar sobre o nada absoluto. Sabe quando você encontra amigos e fala sobre o nada absoluto? Um fala, outro fala, outro fala, outro fala, depois. Famoso jogar conversa fora, né? Exato. Mais um dito popular. Mais um dito popular. E que, de repente, não leva a nada, mas descansa, mas relaxa. Você pode fazer uma aula de dança. Ah, mas eu não gosto de dançar. Faz uma aula de dança, aprenda. Veja como o seu corpo se movimenta no espaço. Uma aula de pintura. Ai, mas faz uma aula de pintura. Aprenda as cores, o traço, a criar um desenho. Faça uma receita culinária nova. Em casa a gente faz muito disso. Pega uma receita, compra os ingredientes e faz. Nem sempre sai gostoso, nem sempre fica bom, mas a gente fez o melhor. E tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Caramba, líder. Faça algo diferente. Saia da bolha. Para de andar na esteira. Vem para a vida, vem para o jogo. Sai da caixa. A caixa te protege. Mas existem 1.000.001 coisas que você pode fazer agora, hoje. E existe 10.000.001 coisas que você ama e que você pode estar tão agarrado nelas, mas que elas não estão te levando a nada. Pelo contrário. São essas 10.001 coisas que você ama, que muitas delas podem estar deixando você essa pessoa chata, reclamona e que não se permite crescer, evoluir, ter sucesso. O sucesso não é sorte. O sucesso não é coincidência. O sucesso é construção. Então, quando a gente pensa nisso, uma coisa que você não pode se permitir é morrer de tédio. Só se sente em tédio quem não aproveita as oportunidades que a vida está oferecendo. Aliás, você não pode nem morrer de amor. Porque amor é vida. Se você está vivo, você tem a capacidade de amar. E amar é vida, não é morte. Morte, ela acontece quando acaba todas as possibilidades para aquela pessoa. Não é o seu caso, líder. E eu trago um pensamento hoje de G.K. Chesterton. De 1874 a 1936 ele viveu. Ele foi um escritor, um ensaísta britânico. Escreveu muitos livros e muitos artigos. E ele diz assim: não há assuntos pouco interessantes. Apenas há pessoas pouco interessadas. Não seja você uma dessas pessoas. Vem para o Topo te convida a vir para o outro lado do rio, das pessoas interessadas
das pessoas que querem subir até o topo. E aí vem o nosso brinde. Um brinde. As possibilidades de autodesenvolvimento. Vem para o topo, vem com a gente se encontra na escalada. Eba!